Olá, estamos de volta com o Inteiro Teor, nosso encontro semanal que traz as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. A criação do Parque Nacional Serra da Canastra na década de 70 até hoje causa muito conflito na região. A Justiça Federal busca, com a conciliação, uma saída pacífica para todos os envolvidos por meio do projeto Canastra, Justiça e Reconciliação. Você sabe em que situações o trabalhador brasileiro pode liberar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para aquisição de imóveis? Vamos destacar algumas situações que chegam até a Justiça Federal. Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O sonho da casa própria tem levado milhares de brasileiros a recorrerem ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando o recurso não é liberado, muitos trabalhadores ingressam com ações na Justiça. Conheça 3 situações diferentes apreciadas pelo tribunal, em que o trabalhador conseguiu a liberação do dinheiro. Basta pesquisar um pouco na internet para encontrar diversas ofertas de consórcios imobiliários. Para muitas pessoas, é a maneira mais próxima de realizar o sonho de conquistar a casa própria. Paulo, por exemplo, fez essa opção e considera acertada a escolha. A gente optou por fazer o consórcio como uma modalidade de financiamento. Eu e minha esposa entramos juntos nesse processo e a gente acabou sendo contemplado em 2008. E a partir daí a gente conseguiu comprar a nossa casa. Paulo gostou tanto dessa história que já fez outro consórcio, mas ele nunca usou o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o chamado FGTS, para quitar o consórcio. E muitas pessoas não utilizam por falta de conhecimento ou porque teve o pedido negado na Caixa Econômica Federal. Mas há cidadãos recorrendo à Justiça para garantir o uso do FGTS em situações como esta. O uso do FGTS dá uma ajuda enorme, né? Então, provavelmente, se eu tivesse tido essa possibilidade, certamente usaria, ou para poder antecipar um lance na carta de crédito, ou mesmo para poder abater uma prestação, ou então para abater a questão do montante inteiro. Sem dúvida, ajudaria muito. Um casal do estado de Goiás tentou a liberação do Fundo de Garantia para quitar o consórcio imobiliário, mas não conseguiu. Inconformado, o titular buscou a Justiça Federal e já em primeira instância ele conseguiu o que queria, mas a Caixa Econômica Federal recorreu ao TRF da Primeira Região. Alegou que o pedido fere as regras definidas pelo Conselho Curador do FGTS para uso do saldo para amortizar prestações de financiamento imobiliário na modalidade consórcio, em que o bem já foi adquirido. Ao analisar o caso, a 6ª turma do tribunal ressaltou que as movimentações do fundo previstas na Lei 8.036 de 1990 podem ser estendidas aos contratos de participação de grupo de consórcio. A Lei do Fundo de Garantia e as resoluções do Conselho do Fundo de Garantia estabelecem os casos em que é possível sacar o saldo do Fundo de Garantia. Só que na letra desses dispositivos está previsto o saque para fim do pagamento de prestações do sistema financeiro de habitação. Mas acontece o seguinte, a jurisprudência, ou seja, os tribunais têm dado elasticidade a essa regra, de forma que em situações similares têm sido liberados. Teria sentido, por exemplo, a pessoa que comprou por outro sistema não possa quitar parcelas da sua dívida imobiliária, que é para a casa própria, com o dinheiro do Fundo de Garantia, se pode fazer isso na hipótese de sistema financeiro habitacional. A turma então entendeu que é possível sacar o FGTS no caso. Por lei, há 17 hipóteses para a liberação do saldo, entre elas a demissão sem justa causa, aposentadoria, morte do trabalhador e tem ainda 3 previsões na lei relacionadas à moradia. O artigo 20 ele traz um rol de todas as possibilidades de levantamento e utilização do FGTS. Entre elas, uma das principais é a utilização para aquisição de imóvel próprio, mas
que esse rol não é taxativo. Então, se a pessoa vem a cumprir o mesmo fim social do que está dentro do artigo 20, o judiciário tem fornecido a favor da pessoa que pleiteia isso. E, de fato, isso tem ocorrido. Em outras 2 decisões do TRF da Primeira Região, trabalhadores também conseguiram o que queriam. Um pôde usar o FGTS para concluir a construção de um imóvel e o outro utilizou o recurso para comprar um lote urbano. Serve também de estímulo para que outras pessoas, outros casais, possam ver o seu direito sendo atingido, tenha a plenitude do seu direito. Isso é muito importante para a gente. Você sabe o que é meritocracia? No espaço da Universidade Corporativa de hoje, a consultora Rossana Pavanelli vai falar sobre meritocracia, que é você reconhecer o valor das pessoas a partir do seu desempenho. Acompanhe a reflexão. Muitos têm falado a respeito de meritocracia, mas afinal, do que trata essa tal de meritocracia? Nada mais é do que o reconhecimento do desempenho daqueles que executam as tarefas, os projetos, as ações, ou seja, tudo aquilo que é necessário para alcançar a missão e cumprir com maestria aquilo que a organização pretende realizar. A meritocracia, ela está sendo incorporada no governo brasileiro por diversas esferas. Infelizmente, nós ainda temos algumas limitações. Ao falar de reconhecimento, muitas vezes se associa à remuneração. Mas não é somente remuneração a única forma de reconhecimento. Nós temos diversos gatilhos, dentre eles participação em eventos, promoções, não é? E um grande ganho que se obteve nos últimos 5 anos foi a incorporação de algumas instituições do 14º salário. Esse 14º salário, em geral, funciona como que uma participação de resultados, uma participação de lucros, chamada PL, para as organizações privadas. Então, cada vez mais é preciso se estudar, refletir e se estabelecer mecanismos que premiem aqueles que apresentam uma alta performance e que incentivem aqueles que ainda não conseguiram chegar a tal patamar. Afinal, estamos, como eu já disse em outros programas, numa era pautada pela gestão para resultados. É preciso apresentar resultados de forma consistente e de forma sustentável. E sustentabilidade não é uma expressão apenas vinculada ao meio ambiente. Uma organização, ela precisa ser sustentável em termos econômicos, orçamentários, como o caso de uma organização pública, ela precisa dar conta de executar a sua finalidade dentro do orçamento proposto e também precisa ser sustentável em termos espaciais, em termos de alocação do seu quadro funcional, do seu quadro de colaboradores e assim por diante. A sustentabilidade trata de estender a vida útil da organização, garantindo, com os recursos devidos, com os recursos disponíveis, muitas vezes limitados, o alcance da missão e do intento institucional. Foi um prazer estar com vocês em mais esse bloco. Meu nome é Rossana Pavanelli. Maiores informações, www.empconsulting.com.br. Veja depois do intervalo. Primeira turma recursal dos juizados federais instalada no interior do país. Já voltamos. Vamos agora a um rápido giro pelas decisões que foram destaque no primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. A juíza federal Clara da Mota Pimenta Alves, da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima, determinou que a União promova a gravação em vídeo dos futuros exames de aptidão física que constituam etapa do concurso para provimento dos cargos da Polícia Federal. A União também deve permitir o acesso público ao local onde são realizados os referidos exames. A decisão vale somente para o estado de Roraima. A decisão foi tomada após a análise de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.
Na ação, o MPF requereu a condenação da União na obrigação de gravar em vídeo os exames de aptidão física, que constituam etapa eliminatória e classificatória nos futuros concursos a serem ofertados para provimento dos cargos da Polícia Federal. Solicitou também a imposição de que se garanta o acesso público ao local de prova física. Por fim, pediu para que sejam estabelecidos previamente todos os parâmetros de realização das provas. Apenas os 2 primeiros pedidos foram aceitos pela juíza. A magistrada explicou que nada impede que terceiros acompanhem a realização das provas de aptidão física. Ela ressaltou ainda que diversos órgãos públicos já promovem a filmagem das provas de aptidão física. Inaugurada a primeira turma recursal interiorizada da primeira região. A unidade fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, e representa um marco na história do tribunal e celeridade na entrega dos serviços ao cidadão. Acompanhe na reportagem. Juiz de Fora, um município brasileiro localizado no interior de Minas Gerais, que já tem mais de 500 mil habitantes. A cidade possui uma das mais altas expectativas de vida do país e conta com uma importante tradição cultural. O município fica entre os maiores mercados consumidores do Brasil. Juiz de Fora cresceu muito e, claro, as demandas judiciais também aumentaram. Antes, os recursos dos processos dos Juizados Especiais Federais de Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, São João del Rei, Ponte Nova e Viçosa eram encaminhados para Belo Horizonte, mas agora a situação mudou. Pela primeira vez em toda a primeira região, uma unidade jurisdicional de primeira instância sediada no interior vai contar também com um órgão de segundo grau para julgar recursos que vêm dos juizados federais. Com a inauguração da turma recursal de Juiz de Fora em Minas Gerais, haverá uma maior celeridade processual e, consequentemente, os cidadãos serão beneficiados. Ao instalar a nova unidade, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cândido Ribeiro, lembrou os motivos que levaram o tribunal a promover a descentralização das turmas recursais. O principal foi a dimensão do Estado de Minas Gerais e da seção judiciária de Minas Gerais. É um Estado-região. Então, nós achamos por bem instalar uma primeira turma recursal na Zona da Mata, em Juiz de Fora, e a outra região do estado escolhida foi o Triângulo Mineiro, onde nós vamos instalar a primeira turma recursal da subseção de Uberlândia. A vantagem é clara, aproximar a prestação jurisdicional das partes, dos jurisdicionados. Antes da nova unidade, só as seções judiciárias localizadas nas capitais possuíam turmas recursais. A instalação da turma recursal de Juiz de Fora, ela provoca uma série de implicações positivas para a seção judiciária. Além de dotar Juiz de Fora da primeira turma recursal do interior do país, ou seja, instalada em subseção, nós temos ainda o desafogo dos processos em Belo Horizonte. A nova unidade começa os trabalhos com aproximadamente 11 mil processos, que serão divididos entre os 3 relatores do órgão. É um desafio para todos nós, né? Estruturar a turma primeiro, né? Adequar o funcionamento da turma, receber um volume grande de processos, como foi dito anteriormente na instalação, cerca de 3.700 processos por relator. Não é? Realmente é uma mudança radical, né? Uma mudança que requererá de todos os juízes e servidores muito empenho, muita dedicação, mas eu tenho muita esperança de que, ao final, nós vamos conseguir, a um determinado momento, reverter o quadro e, quem sabe, até diminuir esse acervo. O coordenador do JEFs da primeira região, desembargador Reinaldo Fonseca, ressaltou que o momento é de mudança no curso da história. Lembrou ainda que, para a população, é muito melhor que o recurso seja julgado na localidade onde a pessoa mora ou o mais próximo possível. Assim como é importante que o juizado especial esteja no interior do país, na vara, para que José possa alcançar um benefício de assistência social, um benefício de auxílio-doença, para que Maria possa discutir sua causa do sistema financeiro da habitação, José e Maria também precisam ter aquela decisão confirmada, em muitas das vezes, quando as partes não estão satisfeitas, e confirmadas por um colegiado.
Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto Canastra, Justiça e Reconciliação. Fique com a gente. Os nossos entrevistados de hoje são o juiz federal, diretor da Subseção Judiciária de Passos, Bruno Augusto Santos Oliveira. Ele é o coordenador do projeto Canastra, Justiça e Reconciliação. E o defensor público federal, Estevão Ferreira Couto. Bem-vindos ao Inteiro Teor. Já que nós vamos falar em Serra da Canastra, doutor Bruno, eu gostaria que o senhor situasse. Os problemas começam com a criação do parque na década de 70? Sim, os problemas começam com a criação do parque em 72. Esse parque foi criado com uma área de 200 mil hectares e começou a desocupação no regime militar na chamada parte alta, que é a chapada que tem o formato da canastra. Começou na forma de desocupação, que foi a forma do regime militar. Então, os registros que nós temos à época, primeiramente, é de que a indenização foi por títulos resgatáveis e até 20 anos, então as pessoas não receberam. A Polícia Federal da época e a Polícia do Exército chegaram ali, os relatos que nós temos era de tiro ao alvo em queijo canastra, fazendeiros que iam com a arma na boca até o curral e se perguntavam qual que era o melhor boi e iam executando os bois com tiro na cabeça do animal. Lá tem muito a tradição do curral de pedra e temos relatos também em que os militares simplesmente fecharam o curral e botaram fogo no gado vivo. Então, dessa forma foi feito, sem pagamento, e essas pessoas desceram para a parte de baixo, que seriam os restantes 130 mil hectares. E aí começou o problema. Agora, a questão dos habitantes. Para quem não conhece a Serra da Canastra, o senhor poderia nos falar, então, temos lá os canastreiros, que são os produtores do queijo canastra, que é famoso nacionalmente. Qual que é a situação dos canastreiros? Então, Vera, o queijo canastra é um patrimônio cultural da nação, né? No entanto, os produtores do queijo canastra não têm a mesma proteção que o queijo canastra tem. Então, há relatos, há um historiador, Saint-Auguste d'Hilaire, um historiador que fez uma viagem lá no século XVIII, século XIX, e que já fazia registros da população que morava naquela região. Uma população que está esse tempo todo à margem da lei, mas, doutor Bruno, também tem a questão ambiental, juntando com os canastreiros, também é muito séria essa questão. Sim, a questão ambiental é séria, primeiro em relação à fauna, ali tem espécies ameaçadas, como o tamanduá-bandeiro, o tatu-canaço, o lobo-guará e o pato-mergulhão, que é uma espécie altamente ameaçada, porque são menos de 300 indivíduos no mundo inteiro e quase metade dessa população vive dentro da Serra da Canastra. Além disso, tem a questão das nascentes. Nós temos ali a nascente do Rio São Francisco, nascente do Rio Grande, nascente do Rio Santo Antônio. Ali, quando se diz que Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, a Serra da Canastra é a caixa d'água de Minas Gerais. Pois é, e um patrimônio tão importante ambientalmente está sendo ameaçado, doutor Estevão, tem problemas de mineração muito sério dentro da Serra da Canastra. Sim, esse é um outro problema que torna a situação extremamente complexa ali no entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra. Há uma área que já está bastante degradada de exploração de uma pedra que chama quartzito, e há também a identificação de duas possíveis minas de diamante. Então, durante 20 ou 30 anos, as pessoas viveram naquela área ali de 130 mil hectares como se ali não fosse parque, como se não fosse um parque que tivesse de ter uma proteção integral do meio ambiente. E aí, de repente, a orientação administrativa foi alterada e aí foi o momento em que se agravou, que se tensionou a situação, né? E aí o que aconteceu? Nessa área de exploração de quartzito, onde empresas atuavam regularmente com as suas licenças ambientais, com as suas licenças minerárias, elas tiveram de sair, elas tiveram de interromper o trabalho que elas desenvolviam ali naquele local, desempregando, dados do governo,
desempregando cerca de 4.000 trabalhadores e aí deixando a situação, a região completamente desamparada em relação à atividade econômica que era desenvolvida ali. A Defensoria Pública trabalha ali em favor da população tradicional dos canastreiros e a Defensoria Pública está buscando também uma solução para a situação desses trabalhadores que foram encontrados em situação de trabalho escravo. Bem, pelo que a gente vê ali, a gente tem um verdadeiro barril de pólvora e é dentro dessa área, com esse quadro, que o Dr. Bruno lança então esse projeto, Canastra, Justiça e Reconciliação. Qual é a proposta e como está sendo desenvolvido esse projeto, doutor Bruno? O projeto, primeiramente, fiz uma avaliação, seguindo já esse passo a passo, da necessidade e da utilidade disso. Então, eu entrei em contato com os relatores dos projetos de lei que tentavam tratar isso aí. A partir do momento em que eles me disseram que isso era viável, que era o deputado Odair Cunha, o deputado Carlos Mendes e o deputado Gabeira. Então, realmente não há consenso no Congresso, vale a pena. O próximo passo é ir atrás dos agentes que poderiam inviabilizar, se não quisessem entrar, que seria o ICMBio, o Ministério Público Federal e também os donos das jazidas de diamante. Essas pessoas aceitaram conversar, a partir daí percebi que tinha um desequilíbrio, que era que a população carente não tinha representação. Então chamei a Defensoria Pública para estabelecer o equilíbrio formal e a partir daí começamos com conversas pontuais de acordo com as dificuldades. Agora, em agosto, a Justiça Federal e outros entes representados estiveram lá na Serra da Canastra. Como é que foi essa receptividade, esse contato com os canastreiros, com pessoas que vivem em regime de escravo? Como é que foi esse contato com a população dessa região? A situação de segurança, o ICMBio preocupado da questão de não ser um ato contra o parque, as pessoas com medo porque estavam ali sentados na mesa com a pessoa que dava multa para ele ali, então, na verdade, realmente era um barril de pólvora. Então, a grande preocupação ali de início era humanizar o processo. Pensar bem, a questão ela é trabalhosa, mas ela não é difícil se houver boa vontade. Que é uma proposta, digamos, de uma nova visão da justiça brasileira, que é a conciliação. Que a conciliação é a conciliação de direito público com multidisciplinar em causas que a gente já tem elementos para afirmar que o sistema tradicional não vai resolver. Nesse caso, 4 décadas de processos no tribunal, nos tribunais superiores, processos de justiça, e já se tentou de tudo, não conseguimos. Certo, tivemos então 8 meses de negociação, essas audiências, e agora qual que é a próxima etapa? A partir de agora, como a gente percebeu, que começou a surgir a confiança, inclusive no Estado, porque as pessoas, quando eu saí de lá a primeira vez, será que ele vai voltar? Quando eu cheguei na segunda, olha, voltar. Essa questão é muito intuitiva, na verdade, as curvas são muito próximas e cada curva a gente não vê o outro lado. Então, a cada passo, a gente reconstrói, porque estamos construindo os trilhos, com o trem andando, e pior, em Minas Gerais, que faz muita curva, então a gente não sabe o que vai encontrar do lado de lá. Certo, então muito obrigada pela participação dos senhores no Inteiro Teor com esses esclarecimentos importantes e sucesso nesse trabalho aí que tem muito, digamos assim, muito trabalho de negociação, de conversa, mas que busca justamente isso, a pacificação social. Muito obrigado. E o nosso programa Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no portal do Tribunal, trf1.jus.br. Até um próximo encontro.